Sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do Suformascast, o podcast da Suformas que vai muito além da confeitaria, porque aqui nós falamos sobre histórias de vida, mentalidade, confeitaria e, claro, negócios. Eu sou o Anderson Oliveira, sou cofundador da Suformas e apresentador do Suformascast. Estou aqui com a nossa host do podcast, a gestora de comunidade da Suformas, Shirley Macedo. Você tá bem, Shirley? Eu estou bem. E você também? Tranquilo? Eu Mais tô um bem. podcast para nossa... Ah, mais um. Então, eu tô em pra nossa dúvida, esse é o bagagem? 28º? É o 29º. É, porque eu falei, eu Mas senti que eu tava lendo de novo aqui. É. Não que eu leia, tá? Tô brincando. Mas quem você vê no tá... YouTube, eu leio mesmo. Tem esse crédito pra você, porque aqui tá 28º, aqui tá... mas é o 29º. Ah, é verdade. 29º, quase 30 episódios, hein, Shirley? É coisa, hein? É muita Onde história. nós chegamos. E carregando muita gente boa junto, hein? Muita gente boa, a E gente cada aprende vez só demais cresce aqui. esse Ah, time. Hoje a gente tem um convidado que eu adoro ter esse tipo de convidado aqui, que são as empreendedoras, as lojistas, que eu não Sim. vou revelar ainda quem é, tá? Ó, Vou deixar. suspense. Embora talvez na edição do YouTube já tenha aparecido. Tá, bom, aproveitando a temporada de Páscoa, hoje vamos falar com uma das mais tradicionais lojas de confeitaria e chocolates do Brasil, que conta com mais de 30 anos de tradição no mercado mineiro. Ela foi fundada em setembro de 1990, numa pequena loja dentro do Mercado Central de BH, que seria Belo Horizonte no caso, com um negócio que sempre focou em ensinar mulheres a gerar renda através de receitas fácil e venda. A loja cresceu exponencialmente em 2001 e já precisou ir para um novo endereço. Sempre buscando no pioneirismo novas maneiras de fazer negócio, em 2010 nasceu o primeiro projeto online da marca, que seria vender as vagas dos cursos ministrados presencialmente na nova loja em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde veio a sua primeira loja online, e mesmo passando por uma pandemia, que, como todos nós, a Maria Chocolate se reinventou e se fortaleceu, tornando-se a referência nacional e regional que é hoje no ramo de chocolates e confeitaria. E para saber dos detalhes dessa jornada empreendedora, temos a honra de receber aqui a Vanessa Campos, dona e uma das fundadoras da Maria Chocolate. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Anderson. Obrigada, Shirley. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo aqui para Curitiba. Fazia 30 anos que você não aparecia por aqui, né? Fazia bastante tempo Fazia que eu um não tempinho, vinha. né? Sim. E por que Maria Chocolate e não Vanessa Chocolate? Então, eu já achei que teu nome era Maria. Eu acho que todo mundo deve achar que é Maria, não? Meu nome é Vanessa Maria. E na época que a gente abriu, né, na minha família, a gente abriu a Maria Chocolate, a gente tinha uma namorada do meu irmão, que estava na época empreendendo com a gente, e ela chama Inês Maria. Então, eram 2 mulheres, né, Vanessa Maria e Inês Maria, para abrir uma loja de chocolate. Então, naturalmente, veio o nome Maria Chocolate. Olha só. Só que aí, depois disso, ela né, não namorou mais meu irmão, saiu do negócio, eu também depois saí do... Mas ela era tipo uma sócia ou não? Sim, foi uma sócia no início, nos primeiros anos, assim, da loja. E logo em seguida, ela saiu. E depois também eu me separei dos negócios da minha família. Meu pai e meus irmãos seguiram no negócio deles lá dentro do Mercado Central, e eu segui com a Maria Chocolate já fora do mercado, porque precisava de uma área física maior, até mesmo por causa dos cursos, né? Desde o primeiro dia, eu até tive com a Shirley lá e o Douglas no mercado, mostrei. Eu comecei numa loja do tamanho dessa sala, e mesmo em cima dessa pequena loja já tinha uma salinha de aula que cabia 10 pessoas. Olha só, mas isso desde do início, desde o primeiro dia você já entrou com essa proposta. Primeiro dia já entrou, porque assim, olha só. Meu pai tinha uma banca de frutas secas, bacalhau, e nessa banca a gente vendia chocolate. Na época era chocolate de garoto, umas barras de 5 quilos, a gente picava na mão e vendia essas barras. E aí começou uma demanda de outros tipos de chocolate e de forminha para chocolate. E na época, meu irmão costumava frequentar São Paulo, né, para comprar frutas secas e tal. E isso, na época, ele conheceu a Chocolândia. Aí eu fui para São Paulo com meu irmão para a gente conhecer como é que era a Chocolândia, a questão dos cursos. E já era, na época, já era referência.
Era, já assim, era o que eu conheci, não era o que é chocolate hoje em dia, nem naquele endereço. Mas na época, para vocês, assim, já era... Foi uma referência, né? E para eu me inspirar como é que ia ser uma loja com escola, como que funcionava. E aí a gente voltou para BH e a gente abriu essa lojinha dentro do Mercado Central, porque era ali o ambiente que a gente estava acostumado a trabalhar, né? Então, desde o primeiro dia, a gente tinha aula. Dava aula de choquito, aula de inhabenta, né? Eram receitas bem básicas, né? Era praticamente derreter e informar chocolate. Isso foi o quê? Era inédito em BH? Isso? Era inédito, não tinha nada, não tinha nada, assim. E nem de produto, né? Não assim, tinha nem loja de não confeitaria. Tinha loja, e não tinha loja, né? Não tinha nos anos 90 não tinham produtos de confeitaria, praticamente assim, tinha papel chumbo, forminha, palitinho, papel celofane, poucos... Era muito básico, nada. Assim. Eram as casas de doces que eram mais tradicionais naquela época, né? E me diz uma coisa, você vê uma diferença, como você vê BH foi ali a primeira loja mais focada em confeitaria. E naquela época, aí você me diz se eu estiver errado, mas quando eu olho hoje para o mercado, eu vejo a confeitaria como negócio principal de muitas famílias, né? Sim, com certeza. Naquela época era renda extra só, né? Só, e mesmo assim, era, como se diz assim, ninguém assumia para si a confeitaria, né? Era sempre um bico, né? Então, acho que ao longo desses anos... tudo se profissionalizou, né? Também as pessoas, o negócio é como se assumisse ser confeiteira, não era uma coisa, não é nada hoje em dia menor do que você ser um médico ou um advogado, hoje né? Entrou na categoria de empreendedor e empresária. De trabalho, de profissão, né? Então, assim, não é mais assim não é um bico, né? Então, antes elas até acho que meio que se intitulavam mais como boleira, né? Não era nem confeiteira, né? Sim, né? Ou tinha doceira, né? Salgadeira, ia dividindo, né? Quitandeira, né? De Minas, tem muita essa tradição de quitanda, mas não era uma profissão, assim, né? Como hoje são negócios, né? Que se estruturaram e existe um mercado mesmo, assim. Isso. E até por conta da dificuldade, né? Porque eu imagino se para ela como lojista já tinha essa dificuldade de produtos, pensa então para uma confeiteira, né? Conseguir tudo que ela precisava de insumo. Sim, não tinha pasta americana pronta. Dificultava, né? Tudo era feito artesanalmente, né? Da base ali, da glucose, do açúcar, enfim... E não tinha instrumentos, não tinha cortador direito, não tinha... Em Belo Horizonte nem caixinhas, igual eu falei para vocês, não tinha caixa. Então, assim, era tudo muito incipiente, né? E na sua aula lá de face e venda ensinava desde a base. Sim, que nem você estava falando do glucose. Tudo, ensinava a fazer pasta americana, ensinava a derreter, choque térmico. Antigamente tinha uma técnica que colocava aqui para ver... aqui abaixo do lábio para ver a temperatura, não tinha termômetro. Nossa, olha só. Não tinha termômetro. Ensino que raiz. Risco, hein? Pensa o risco, você olhava, tava todo mundo queimado. Assim. Então, então assim, então foram várias ondas ao longo desses 30 anos, que a coisa foi se profissionalizando e encorpando. E lotava as aulas já? Nos anos 90? Sempre. Sempre, assim, claro, né, era uma escola muito pequena, né, imagina 10 alunos, então logo o negócio prosperou e eu tive que ir para uma loja maior, já fora do mercado, e eu tinha uma sala com quase 50 alunos. Nossa, olha, gente. Um super assim, pulo, né? E tinha frequência diariamente. E aí, enfim, aí é uma longa história, o mercado foi crescendo, evoluindo, aí vieram as trufas, né? Depois vieram os brigadeiros gourmet, e enfim, né? Os bolos decorados, né? Confeitaria artística. Ela foi se especializando na confeitaria, né? Exatamente, e foi agregando produtos, né? Então, assim,
ao longo desses anos, graças a Deus, né, que isso sustentou o negócio, né, de lojas iguais à minha e eu acho que e oportunidade para várias pessoas construírem uma carreira, uma profissão, né, e uma maneira de sobreviver e tudo mais, né? Sabia, Shirley, eu não sei se eu já te contei, mas nos anos 90 eu vendi pão caseiro, de casa em casa. Eu já fiz parte desse mercado, eu tava lembrando agora. A minha mãe fazia, mas era como bico mesmo. Sim. Ela fazia uma renda complementar, ela fazia pão caseiro. E os pães que ela fazia eram pães, tipo, tinha... Nossa, eu lembro até hoje, mas uns tinham tipo como se fosse uma farofinha. Aqui no sul a gente faz a cuca. E aí tinha essas farofinhas em cima. Ui, é tão bom. Cara, e os cachorros me atacavam na rua, sabe? Era terrível. Eram clientes. Mas eu já era vendedor. Já queriam comer os pães. E eu tinha uns 7 anos, se tivesse isso. Nem sei se eu tinha essa idade. Saía eu e meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho que saía, eu ia junto no rolê só. E aí eu já fui vendedor. Você não gastava, né, o dinheiro dele no mercado, né? Eu nem via esse dinheiro, não via. É que tinha muito aquele lance do caderninho também, né? Eram muito gostosos os pães da minha mãe, de verdade, assim. Ela fazia bem caprichado, assim, eu pegava aquelas bolsas de sacoleiro e saía vendendo. Quando os cachorros me atacavam, eu rodava a bolsa pra me proteger dos cachorros. Não, e é engraçado que se for pegar a galera dessa época, assim, todo mundo tem uma lembrança afetiva, assim, né? De que a mãe fazia alguma coisa, assim, né? Minha mãe fazia salgadinho também, mas criou 3 filhos fazendo salgado. Na nossa época, lembra? Eu acho que hoje a economia ela é mais colaborativa do que era antes, porque antes as mães faziam o próprio brigadeiro das festas. Sim, a galera não comprava, toda, né? Sim, Só que talvez era porque o mercado de trabalho ainda não estava tão polarizado que nem tá hoje. Então hoje todo mundo trabalha. Então você não tem tempo de fazer o brigadeiro, de fazer a coxinha, você tem que encomendar de alguém. E que bom, né? Exato. Bom pra todo mundo, bom pra aquele que não quer ou não gosta que não sabe que não sabe. Que é horrível, né? Mas eu tive clientes assim que criaram, igual você falou, sua mãe criou vocês com salgado, formaram filhas na faculdade vendendo trufas, né? Fazendo pão de mel. Então, assim, isso é muito legal, né? Tá nessa cadeia sempre me deu muito prazer, assim. Legal. E uma dúvida, assim, no início ali dos cursos, como é que foi para você conseguir profissionais para dar as aulas? Pois é. Então, quando eu comecei, eu tinha uma parceira mais frequente. Era uma senhora que ela dominava do chocolate ao salgado. Então ela era praticamente quase total, os cursos eram com ela. Ela foi uma parceira no começo e depois foi chegando novos professores, mas não tantos, ainda mais em Belo Horizonte. Esse mercado, nesse comecinho, não tinha tanta oferta de instrutores, não. Teve um amigo meu, até um amigo pessoal, que ele era muito bom com chocolate e chegou até a ir para a França também se especializar. E ele teve uma temporada grande assim de sucesso. E lá atrás, isso nos anos 90 e poucos também, a gente chegou até a fazer, a gente gravou dois vídeos. Um vídeo era bombons e trufas e o outro era ovos de Páscoa. Na época a gente era vídeo cassete ainda. Vídeo cassete, E aí, como eu lembro disso. Pois é. E aí foi uma produtora, a gente fez tudo direitinho. Que chique. Tinha uma empresa que comercializou. Porque era muito mais difícil, né? Do que hoje a gente pegar o celular e gravar, né? Tanto que assim, na época eu entrei com a produção ali e tal, porque eu não tinha grana para poder produzir um vídeo. Porque foi tipo uma empresa que me procurou, que ia fazer... eles que pagaram a gravação e a edição e vendiam. Eu ganhei um percentual da venda, porque eu não tinha condição. Um estúdio, foi feito num estúdio, tudo certinho. Então, assim, não tinha facilidade que tem hoje em dia, do digital. E a programação de curso era feita, né, imagina, não tinha computador, gente. Né, era uma montagem, nem sei como que chama mais, mas... tipo uma tipografia, né, para fazer a programação. Mas das eu vi aulas. naquele seu vídeo também que as receitas eram batidas à máquina. A máquina, as receitas eram datilografada. Você até me disse aquele dia que você ainda tem alguma coisa guardada, não é?
Tenho. Dessa época eu guardei bastante coisa. Tem programação, tem receitas, tem umas fotos, né? Então isso é divertido ver como que evoluiu, né? E aí foi chegando, como é que fala? Essa questão da confeitaria artística. Tinha uma senhora também que foi minha parceira durante alguns anos e ela gostava muito de viajar com o marido, então ela trouxe coisas de Londres, Nova York, muita novidade, flores de açúcar, flores... Ela era uma artesã, ela criava cada flor que assim, você achava que era flor natural, de tão lindas que eram. E teve uma época que a gente fez um concurso de bolo também, que foi muito legal, enfim... Muito já passou. E o que movia, assim, porque eu sei que as empresas, quando a gente pega empresas dos anos 90 e pega as empresas de hoje, claro que não é uma unanimidade, mas a gente tinha muito mais nos anos 90 empresas focadas somente em venda, somente em lucratividade, e hoje a gente já vê mais empresas movidas por uma contribuição social, né, por ter um foco real no cliente. E sempre que eu vejo empresas que tiveram lá atrás esse foco no cliente, são as empresas que, enfim, ficaram até hoje e tudo mais. O que era o motivador? Existia alguma coisa assim dentro da sua cabeça na época, na maneira de você criar esse tipo de conveniência, ensino, educação para as confeiteiras lá de BH? Algum tipo de propósito assim? Eu acho que assim, esse propósito de dar oportunidade. Eu vi ali que as pessoas precisavam do meu negócio, né? E aquilo... e as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. E elas se libertavam às vezes, e mudavam de vida, e criavam filhos, e isso é sensacional, né? Então, assim, na época, né, a gente, né, assim, nos anos 90... O chocolate, por exemplo, né, era muito forte a Chocolates Garoto, por exemplo, né? E aí essa questão financeira sempre foi uma questão aqui no Brasil, né? E a gente ainda tinha um período de inflação, não existia crédito igual, não existia nem, né, assim, cartão de crédito, não era uma coisa difundida. A gente não usava cartão de 4 vezes, enfim. E quando veio era aquela maquininha, lembra? Exatamente, era maquininha e tal. E aí, nessa época, eu não sei, assim, né, tomada, assim, pelo ambiente que eu trabalhava, eu ouvi, eu estudei sobre um prêmio Nobel da Paz, que era um indiano, que ele emprestava centes para as mulheres indianas fazerem pão, e vender pão e criarem as famílias, né, microcrédito. Então, assim, eu me encantei com aquilo e eu vi aquilo dentro da minha própria empresa. Porque sempre na Páscoa eu comprava o chocolate da Garoto ali. Teve uma vez até que eu peguei dinheiro emprestado com a minha família, paguei à vista e para vender tudo a crédito para as clientes. E assim, eu não tinha inadimplência. Entendeu? Era um mercado. Todo mundo pagava, porque a pessoa precisa do. E era fiado ou era no crédito? Não, era no cheque. No cheque. Cheque pré-datado, né? Sim. Então, assim, eu tinha bolos de cheque. E então, assim, pra quem não sabe o que é cheque pré-datado, eu acho que é importante explicar já, né? Vocês sabem o que é cheque pré-datado aqui? Vocês... Gente... Ó, cheque... Tá nostálgica essa conversa hoje, gente. É um pedaço de papel escrito um valor e assinado. Isso, é um pedaço de papel que antes a gente considerava dinheiro, praticamente, ou como se fosse uma nota promissória. Eu acho que eu piorei a situação agora. Mas que ninguém sabe o que é nota promissória também. Só que aí você colocava a data que ia cair, né? Exatamente. Era uma data. Então, você só pode depositar isso aqui no banco no dia 30 de abril. Isso, E aí você não podia depositar antes. Se colocasse, não tivesse fundo, voltava. Não ficou claro, né? E é um negócio de confiança. Porque, tipo assim, ó, a Páscoa agora, hoje é dia 9 de abril, eu vendi o chocolate em janeiro para muitas clientes e elas só iam me pagar depois da Páscoa. Nossa. Entendeu? Eu cresci muito assim. Elas precisavam vender antes, né? Eu precisava de vender antes porque elas precisavam de fazer o chocolate para produção delas, para mostrar, para fazer os pedidos e tal. E, gente, assim, não tinha, a inadimplência era mínima, porque tinha alguns negócios que a inadimplência era altíssima e quebraram, porque
Mas eu acho que era uma relação de confiança. Sim. Além da necessidade, tinha uma relação de confiança que... E quase de gratidão pelo crédito. Tudo, né? Ajuda, eu acho que isso fez o negócio levantar e seguir. Então, assim, é tanta coisa que já passei desse sentido. Então, assim, era gratificante. Sempre foi gratificante, assim, entender que eu estava fazendo ali... Ao mesmo tempo que você estava construindo alguma coisa... Para mim, né, eu estava também contribuindo. Contribuindo, aí, né? Eu acho que pega muito o que vocês estavam falando de propósito, né, Ander? Porque tem que ser uma coisa que você realmente se doa por isso, né? Porque não é qualquer um que vai pegar, vai pagar antecipado, vai esperar que a pessoa tenha essa gratidão, tenha essa, né... Esse compromisso, né? Até porque, eu não sei, a gente vai chegar lá ainda, né? Mas não tem nada a ver com a formação dela, né? Então, ela sempre teve esse olhar para pessoas mesmo, né? Porque ela foi se formar em uma coisa, mas ela quis continuar ali na loja, perto dos clientes, onde ela se sentia bem, onde ela se sentia útil, onde ela era colaborativa. Qual que é a tua formação? Eu estudei odontologia. Você vê, menina? Formado em odonto. Mas eu nunca exerci a profissão. Pois é. Então, acho que... Mas zero, foi direto para ser empreendedora. Porque na época eu já trabalhava ali no mercado com meu pai, né? Com a minha família e sendo balconista, vendendo azeitona, tudo no granel, naquelas balanças. Tem que gostar, né? De servir, tem que gostar. E aí, assim, mas a minha mãe, até na época, assim, minha mãe faleceu nessa época também. Mas assim, a minha mãe fez muita questão que a gente estudasse, assim. A gente era classe média, né? Meu pai trabalhava no mercado, minha mãe era funcionária pública, mas assim, sempre a minha mãe principalmente fez muito gosto e empenhou-se que a gente estudasse. Mas eu acho que foi gratificante, porque também me deu condição de depois fazer uma especialização, porque eu tinha já, pelo menos, né, o curso superior e tal. Aí eu fui estudar um pouco de administração, legal. Né? Então, assim... Mas fez o quê? Uma pós? Uma especialização, duas na Fundação Dom Cabral. Na Dom Cabral? Que é lá em BH, mesmo? É bom mesmo. Né? Então foi legal também, né? Me deu também uma bagagem legal para crescer. E como é que foi para você no início, ou no decorrer, porque você era muito jovem, né? Quando você assumiu a Maria Chocolate. Essa questão de gestão. E aí vamos pegar aqui, uma loja tem uma gestão de estoque geralmente complexa, porque são muitos itens. Como é que foi para você gerenciar tudo isso? Então, o começo foi bem confuso, bagunçado e desorganizado. Tinham quantas pessoas com você? Umas 10 talvez. 10? Porque aí tinha, né, atendente, tinha caixa, mas uma coisa assim que eu quis informatizar muito cedo. Eu comecei a informatizar tem mais de 25 anos. Só. Então, não sei, eu achei que precisava ter controle de estoque, porque são muitos itens, né? E aquilo ali para a gente comprar, para você repor, sem informação, era no olho, né? Aquilo ali era muito complicado. Então eu comecei a informatizar muito cedo. E foi difícil, mas me ajudou também, né? Ter mais controle e administrar os números também, né? Sim. E deixa eu te falar uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante para as confeiteiras que nos ouvem. Como é que você foi formando, por exemplo, a personalidade da Maria Chocolate, no sentido que eu digo de mix de produto? Como é que você foi encontrando ou fazendo a leitura do mercado de confeitaria mineiro para você poder montar uma loja que é referência? Porque eu acho que isso é muito interessante, a maneira como você enxerga o mercado de confeitaria, talvez antes e atualmente também, porque eu acho que é uma informação que pode guiar as confeiteiras, porque às vezes elas, como estão dentro do negócio, talvez elas não consigam enxergar da maneira como uma empresária, um lojista consiga enxergar o mercado. Como é que é o teu ponto de vista? Primeiro, sempre olhar o mercado, né? Assim, escutar os clientes, escutar as clientes, né? E tentar oferecer o que elas estão precisando também, né? Então, assim, procurar novidades também, procurar oportunidades também que eu via ali que poderia ser
agregar valor dentro daquele ramo, mas sem também dar um tiro totalmente aleatório, entendeu? Ter foco, né? Focar no objetivo de suprir as necessidades, né? Que o negócio trazia, mas sem também pirar demais e vender uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Sim, então, sim. Assim, eu, por exemplo, eu não virei uma loja de festa, né? Você continuou focado no tinha até uma demanda, ou às vezes até uma certa pressão, e às vezes até, acho que eu era criticada por não comprar de tudo, né? Mas eu tinha ali um foco, eu não queria, eu sempre tive muito foco ali tanto que hoje até tipo um slogan da Maria Chocolate, que é ensinar, criar, celebrar, né? Então, assim, o ensinar, eu sempre tive muito foco no ensinar. Então, as receitas me davam para onde ir, né? Então, começou com chocolate, o choquito tinha flocos de arroz, a trufa já precisava de um creme de leite, de um outro tipo de chocolate. Então, assim, as receitas também me guiaram. A confeitaria artística, que precisava de um bico, que precisava de uma espátula. Eu sempre fui focada também, eu acho que nessa questão da receita, do produto final. Assim, de algo que seja para vender. Sempre, sempre para exatamente também. Sempre a receita tinha que ser vendida, não era... claro que poderia ser feita ali para uma família, para uma avó, para os filhos, a mãe, enfim, mas sempre com foco de vender. Interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, entrando na pauta de Páscoa agora, que é o que a gente tem no momento, como é que era a Páscoa lá para vocês, sei lá, 10 anos atrás? Acho que dá para perguntar. E é hoje, porque eu acho que existiu um salto gigantesco, né? Muito. De Páscoa. Era um movimento forte para Maria Chocolate na Páscoa? Não, sempre foi, fortíssimo, Uhum. Na verdade, sim, eu sempre lutei porque assim, a Páscoa vinha, né? Era excelente. E às vezes eu tinha dificuldade de me manter ao longo do ano, né? Vivia dessa sazonalidade. Muito. Então, assim, até por isso também que eu comecei a focar na confeitaria, porque a confeitaria vende o ano inteiro também, né? Tinha a festa, mas eu não era de festa. Então, eu fui tratando isso para, né? Então, assim, trazer oportunidade para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados, férias, Dia das Crianças. Então, assim, sempre tentando trazer oportunidade criando novas necessidades. E pequenas sazonalidades também, né? Porque acaba que, vamos supor, a gente tem duas datas boas próximas, né? O Natal, que também, né, é legal. Então, era Natal e Páscoa. E às vezes dava um gap, né? Dava aquela baixa ao longo. Dava, né, para ficar o resto do ano esperando chegar a próxima data, e conta, e a estrutura, né? Então eu sempre fiquei com aquilo ali, gente, tem que ganhar um ano inteiro, senão eu ganhava uma grana ali na Páscoa e depois, gastava tudo. E até aí que vinham as críticas, né? Mas se você colocar festa tem um ano inteiro. Pois assim. Mas eu não, né, eu não tinha isso, link, né, com aquilo, eu não tinha relação. Então, assim, eu acho que a Páscoa ela continuou forte, né? Mas assim, os produtos mudaram, né? Eu acho que assim, aí já começou há um tempo atrás a questão dos ovos de colher, né? Que transformou bastante. Isso. A minha pergunta até era em torno disso, porque antigamente eu via que os mercados eles eram muito lotados de ovo de Páscoa. E hoje não, hoje a gente prefere comprar da confeiteira, que é muito mais gostoso e mais barato. Isso foi ótimo, assim, pra gente, né? E pro mercado. Até porque é muito mais caro no mercado. Você compra 200 gramas de chocolate ali, é um preço absurdo. Sim, e até lá atrás, né? Que eu imagino quando as confeiteiras faziam, era muito melhor do que aqueles que a gente recebia comprados, né? Industrializados. Porque só de lembrar, ainda, né? Só de pensar, a gente ainda lembra já gruda no céu da boca. Já grudou no céu da boca, é tipo isso. Então, acho que assim, a Páscoa mudou bastante mesmo. Assim, a questão também... Acho que o próprio chocolate evoluiu também. É verdade. Né? O chocolate mesmo também, assim, ao longo desses 30 anos,
ele evoluiu enquanto produto, né, de ficar melhor. Sim. Né? É claro que também os sabores evoluíram, né? A gente tinha mal 2 tipos de chocolate, né? Branco e ao leite, aí meio amargo. Hoje em dia tem né, nuances de cacau, desde 30, 40, enfim. Então, assim, isso tudo evoluiu. Acho que o paladar da gente evoluiu. Né? E eu também sempre gosto de as trazer... embalagens evoluíram também muito, não querendo fazer não jabá aqui, né? Até se vocês quiserem indicação de embalagens para a Páscoa, deixa nos comentários. Mas não, é fato, né? Assim, a gente trabalhava com um tipo de embalagem. Sim. Não existia. Igual eu te falei que eu em Belo Horizonte eu não tinha caixa. Né? Eu já cheguei a tentar desenvolver fornecedor lá para mim, comprar faca, comprar papel. Nossa, fazer do início. Tentar fazer do início, porque não tinha onde comprar, né? Olha só. Então, assim, mudou, sei lá, fita personalizada. Tudo evoluiu maravilhosamente. Assim, é difícil hoje em dia, se a gente pega um catálogo de um fornecedor, escolher, né? Tanta coisa linda, é tudo assim, eu acho bonitinho demais, assim, eu fico... Dá vontade de comprar tudo. Se for acompanhar a tendência, né? Todo dia tá mudando e aparecendo coisas novas, né? Então isso é muito legal. Agora tem uma coisa que eu acho legal, assim, que se eu... Na época, gente, há, sei lá, 20 e tantos anos atrás, né, é fato, mas enfim, era a Garoto, a líder de mercado de chocolate nesse segmento. E as clientes, elas se pautavam demais na marca Garoto. Eu lembro. Né? Eu lembro. E eu sempre falava assim, eu falava muito com elas assim, gente, aqui, vocês têm que vender o chocolate de vocês, não é o da Garoto. Né? Então, acho que aí eu fico vendo hoje em dia, né? A gente mudou, evoluiu muito, né? Toda confeiteira, muitas sabem o que é branding, o que é marca, o que é marketing. Então, acho que desde lá atrás que eu falava que, você vende o seu chocolate. A partir do momento que você transforma ele, põe sua mão e blá, 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 ele é seu, não é da Garoto. A Garoto é um insumo. Porque aí que tá, e se a Garota acabar? Eu ainda falava isso, e a Garota acabou realmente, assim. Não é que acabou, mas assim, dentro desse mercado, no meu caso, eu nem vendo Garoto mais. Acho que existe. Tem ainda? Tem. Acho que não sei. Então, assim... eu acho que o trabalho da confeiteira tem que ir além do insumo da marca que ela usa, porque assim, é a marca dela. Ela tá transformando a marca dela. Né? Porque o jeito que ela faz, a receita... A Garoto não fala de onde ela compra o cacau, por exemplo. Ela vende a marca dela, a marca né? dela. Então, assim, eu falava muito assim aqui, você tem que vender o seu chocolate, entendeu? E olha que assim, na época nem tinha essa facilidade de fazer uma etiqueta personalizada, né? A gente comprava umas etiquetinhas douradas, escrito chocolate caseiro. Ou depois Feliz Páscoa, Feliz Natal. Tudo muito básico. Né? Mas assim, aqui, na época o que tinha era cartão de visita. Vocês lembram? Cartão de visita? Lembro. Também não sabem o que é. É um quadradinho. Saber, gente. É um quadradinho escrito. Ainda. É um quadradinho. Pega na minha mão. É um papelzinho escrito o seu nome. E às seu vezes, telefone. Então, assim, faça seu cartão de visita. Fax, peguei pesado. Porque aí você vai entregar com seu, né? Fazer seu marketing ali, tal. Então, assim, você vê que isso, lógico, de maneira diferente, mas ainda funciona hoje em dia. Então, quer dizer, né, a gente trabalha com marcas, ok, mas a confeiteira ela tem que valorizar o trabalho dela. Né? Ela não tem que vender a marca XPTO. Ela tem que marcar, né? Ela tem que ser marcante para que a pessoa volte. Ela tem que vender a marca dela, o trabalho dela que tem valor. Entendeu? Independente de comprar. E eu acho, né, que o confeiteiro, o cozinheiro, eles transformam os produtos, né? Com certeza. Então, assim, e é o valor do produto dela, ela, não pode ser pautado só... É claro que ela não vai usar um produto ruim, né, enfim. E hoje tem tanta informação, né, sobre os tipos de produto. A gente estava aqui no último episódio, a gente falando sobre chocolate belga, mas a própria indústria fala, gente, você tem que entender o que o teu cliente quer. Sim. Tem cliente que não tem paladar para um tipo de chocolate, não adianta você querer forçar, não, isso que é chocolate. Tem gente que quer um chocolate mais simples, e qual é o problema? Hoje você tem que entender para quem
entender para atender, né? Então você tem que primeiro entender a demanda do teu cliente. E daí volta lá na pergunta que você fez para ela mesmo, né? Como que ela fez para continuar o segmento? É entendendo mesmo. Sim. Né? Você entendendo quem tá buscando, quem tá entrando na tua loja, como que você atende, como que você traz novidade. Eu vejo que a Vanessa é uma pessoa muito prática também, né? Porque ela já vai ali e orienta a pessoa no que tem que fazer para a confeiteira poder realmente ter praticidade. Porque às vezes a pessoa se perde no início da empresa. Não, tem que ser essa marca, tem que ser desse jeito. Não, e sem contar que ela foi direto no Face Venda, né? Você começou com o Face Venda, né? O Face Venda é o que tem de melhor, né? Que daí você não começa pirando o cabeção lá no que é mais difícil. Não, faz o Face Venda, que é o que realmente vai ter demanda para todo dia, para um café da tarde, né? Para um lanchinho, para um docinho, e é o que vai te gerar renda rápida. É o que vende na escola, né? E na comunidade, na igreja, no bairro. A própria Ana Costa, lembra que ela falou que ela vendia pro pessoal do escritório? É isso, do lado, na telefonia. Sabe, eu terminei um livro, fazia tempo que eu tava pra terminar esse livro, eu consegui terminar ele, que é o livro do Matt Ridley, que se chama O Otimista Racional. Você terminou? Terminei esse livro, graças a Deus. É um livro grande, assim. E eu leio lá vários livros ao mesmo tempo. Mas esse livro, qual que é a proposta dele? É muito interessante, porque ele mostra, do ponto de vista dele, obviamente, que como o mundo tá melhorando. Sim. Só que ele pega isso desde o início da história. Então ele vai lá no início do início, cara, na Idade da Pedra, e ele começa a explicar o contexto histórico de que teve uma época que o ser humano ele caçava muito e tal. Só que a evolução do ser humano começou a vir de verdade, a evolução social das sociedades começaram a vir no momento em que começou a haver troca. Então, por exemplo, você tinha os caçadores. E aí, daqui a pouco, tinha gente que não era tão bom caçadores, mas eles eram bons em fazer as flechas para caçar. E aí, esses caras, eles deixaram de caçar para a família deles, porque cada um caçava a sua comida, e os caçadores começaram a dar uma presa em troca das ferramentas. E essa troca começou a evoluir, e a gente teve uma evolução social das sociedades muito grande. E se você for parar para pensar, a grande evolução do mundo veio pós-revolução industrial, que é quando a gente não tinha, sei lá, 2 bilhões de habitantes. Hoje a gente tem 8 bilhões de habitantes no mundo, e esse crescimento exponencial veio muito da troca. E quando a gente olha aqui a Maria Chocolate, que tem 30 anos, gente, imagina, essa análise durou milênios, mas só se você pegar o Brasil dos anos 90 e o Brasil de hoje, ele evoluiu muito. E por que ele evoluiu muito? Porque a troca evoluiu. E eu gosto muito de quebrar esse paradigma, sabe, Vanessa? No sentido de como as pessoas veem os negócios. Eu sei que tem dentro do capitalismo e das empresas, tem uma galera muito agressiva, só pensa em dinheiro, só pensa em si. E não é só nos negócios, isso é na vida toda. Na política, nas igrejas, em qualquer lugar. Você vai ter gente assim, por quê? Porque o ser humano é assim. Tem ser humano que se doa mais, tem ser humano que se doa menos, é a vida. É assim que funciona essa nossa pluralidade. Só que as empresas, elas são feitas para servir, eu acho isso muito interessante. Hoje, a confeiteira, ela resolve tantos problemas que talvez ela nem se ligue. Só que na cabeça dela é só sobreviver. Mas não, cara, você tem que se enxergar com um valor social. A tua empresa tem um valor para a sociedade, porque você adoça um modo de vida, por exemplo, você melhora o humor de muita gente, ou você resolve o meu problema de dar um presente para alguém, por exemplo. E isso veio dessa situação de troca, que antes cada um fazia seu doce e hoje não. Hoje a gente confia tanto nas confeiteiras do Brasil, cara, que a gente quer comprar delas. A gente não quer mais fazer em casa agora o negócio. A gente confia nelas. Mas isso começou com as lojas criando comunidades. Nunca teve uma faculdade no Brasil, não sei se tem hoje, tem alguns cursos de confeitaria, mas talvez o grande responsável por esse mercado existir hoje são lojas que nem a Maria Chocolate, que começaram a fazer cursos para capacitar profissionais, para que elas rompessem isso de, isso aqui é só uma renda extra, para esse é meu negócio principal. Você conhece histórias de gente assim, de pessoas que viraram empresárias mesmo? Claro, não. Eu acho que, assim, lojas iguais à minha, a gente é a base, né? É ali onde é um funil, porque entra muita gente, e aí aquilo ali, algumas ficam,
outras saem e outras se profissionalizam e viram marcas, né? Eu não sei citar nomes aqui agora, mas assim, né, tem até uma marca hoje em dia, não é por ser famosa ou não famosa, já teve outras confeitarias em Belo Horizonte que elas começaram, as primeiras aulas foram dentro da Maria Chocolate. Olha só, né? que bacana. Tem instrutor mesmo, tem assim, instrutores que fizeram os primeiros cursos lá na Maria Chocolate e hoje em dia trabalham, por exemplo, para uma Barrica Lebô. Olha que bacana. Né? Então, assim, eu acho que a gente foi a porta de entrada e eu acho que a gente supriu uma demanda, porque, vamos supor, mesmo lá atrás tinha um Senac da vida ou um Sebrae, eu acho que já existia, mas era muito burocrático. E vamos supor, o curso do Senac era só um curso de gastronomia de meses. Uhum. E mais caro também. Também. Né? E a gente, de repente, dava curso ali, era uma manhã. Olha só. E ali, mais prática. Mais prática. Então, aquilo ali, a pessoa já ia ali, em uma manhã ela já aprendia 3 receitas que ela podia fazer e vender. Um bem casado, né? Um bolo caseiro. Então, assim, era muito voltado pro negócio ali do faça e venda. Não tinha uma burocracia. Que interessante. Então, eu acho que, como é que fala? Eu acho que a gente, naquele momento, a gente supriu essa demanda de formação de muita gente, né? Eu acho sensacional. E aí eu acho que assim, e eu acho que ainda é isso um pouco, apesar de que a pandemia acelerou o online e mudou muita coisa, mas eu posso falar até antes da pandemia que o curso presencial era ainda tinha uma demanda grande, e a gente era a porta de entrada disso tudo, né? E é claro, como qualquer outro negócio, nem todo mundo vai virar o PhD, né? Mas assim, às vezes as pessoas entram, aquilo ali ajuda ela num determinado momento. Abre a mente, né? Abre a mente, algumas se encontram naquilo ali, tanto que você vê tanta história de gente, que eu era isso, que eu era aquilo. Tinha formação, largou a formação para virar confeiteira, isso, né? E então, assim, eu acho que é isso, eu acho que assim, a gente tem que entender o lugar da gente, assim, né? Então, são coisas que resolviam de imediato, né? De imediato, né? Então, tem cursos, hoje em dia ainda tem curso, assim, de 2 dias, que é formação de boleira, que ele é o mais, assim, desde bater o pão de ló ali e fazer um primeiro andar e blá, blá, blá. Então, assim, é uma base para a pessoa entender, talvez, aquele universo, né? E alguns seguem, outros não, né? Mas, assim, é um início. Só que, assim, há 30 anos atrás, né, eram poucas lojas que tinham, né, a escola, o centro culinário. E hoje em dia, claro, né? Antigamente as faculdades não tinham, né? Hoje em dia tem curso de gastronomia. Sim, né? sim. Então, assim, tudo evoluiu, né? Mas eu acho que as lojas fazem um papel ainda de trazer essa praticidade para quem está querendo experimentar, para o iniciante. Não, e uma coisa que eu acho bem importante do curso presencial, que a gente está dentro do escritório, às vezes a gente entende a importância, mas não tanto, né? E agora, com essa tour da Cake Lover, eu vi ali, ela falava assim, quem já fez Burger Queen? Daí uma outra, quem já errou? Daí elas ficam tipo, ai meu Deus, né? Daí ergue a mão, porque erra, vai errar mesmo, tem que aprender, tem que ir atrás. E não é fácil, então por isso que eu honro demais, porque eu sou uma negação, todo mundo já sabe. Então eu falo assim, nossa, e resolve o problema da gente, como nós que não sabemos fazer, né? De uma mãe que precisa fazer um aniversário, mas ela não tem tempo porque ela trabalha fora, ou porque ela não tem jeito pra coisa mesmo, né? Que não domina. Então o curso presencial, ele é muito importante, porque ali naquele momento ali são dicas preciosíssimas, né? Que a professora tá passando. Por mais que agora, depois da pandemia, deu uma queda. Uma queda no número de alunos, né? Mas ainda assim é muito importante. Muito, e acaba que no curso, porque as professoras, elas são confeiteiras também, e elas vendem também, elas... Sabem na dificuldade, então, já erraram. Acho que tem uma troca grande ali, né? Eu acho que é legal, né? Hoje em dia tem uma troca de falar, não, que eu fiz isso, como é que você fez a foto, e a gente tem que pensar no marketing, nas finanças também,
Então, isso tudo, o curso presencial ainda tem essa troca que é bem bacana também. Eu acho que é algo insubstituível, né? A conexão. A conexão de pessoa. Porque tem um lance da energia também, né? Tipo, de você se conectar ali com outro ser humano e tal. Acho que é legal. É tipo a gente fazer esse SuformasCast aqui, ou se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse uma ligação aqui. Entendeu? Funciona? Funciona. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ainda o presencial, eu acho que existe uma qualidade, uma conexão um pouco maior, assim. Mas eu vejo como um papel muito legal. Teve um professor na faculdade que falou assim pra mim que a faculdade não forma, ela informa. Ela só abre a mente, na real. Porque você vai ali fazer uma prova e tal, mas você pode esquecer daqui 2 semanas. Se não colocar em prática. Se você não colocar em prática, se cair no esquecimento. Só que ela pelo menos te informou do que existe de informação. Ela te abriu a mente. E eu acho que só o curso, só pra dizer isso, é uma dica de venda que uma profissional dá, é uma dica de como melhorar a receita, de como aumentar o prazo de validade de uma embalagem, que vai acomodar melhor, que vai fazer uma melhor entrega. E eu acho que isso vai abrindo cada vez mais a mente e você vai formando as empresárias. Eu acho que foi aí que começou a virar a chave das pessoas de um público de Ana Maria Braga, tá? Dos anos 90, que não era nem na Globo ainda, né? Acho que a gente falava da Record ainda, que era um outro, sei lá, será Record, e aí você, note a note, né? Tá bom. Não, e aqui... Hoje você tá muito nostálgico. Tô muito retrô hoje, né? Mas aqui, Ana Maria Braga refletia na minha loja desde então, porque assim... Era ela usar uma forma de empadinha lá. Todo mundo queria. No outro dia, todo mundo queria. Então, eu adorava. Já existiam os influenciadores, já né? existia. Que hoje só tem nome, mas já existia. Pois é, e assim, era assim, era ela dar uma receita com algum utensílio, era assim, venda, só que a gente não tinha esse timing, né, mas a gente depois já viu ali... De tarde tinha que ter no outro dia. Tinha que ter na sorte de ter estoque, ou enfim, começar a procurar o produto depois, né? Ainda mais eu lá em Belo Horizonte, em São Paulo às vezes tinha. Então assim, até tem a ver com a pergunta que você fez anterior. Como que foi isso, né? Respondendo, e às vezes Ana Maria Braga colocava ali uma essência, acabava o estoque no outro dia. É impressionante. Eu adorava, a gente não tinha ainda essa facilidade digital. Fica a dica, Ana Maria Braga, vem aqui nos falar como funciona isso. Nosso SuformasCast, te aguarda. Boa, Shirley. Fica aí o desafio, Shirley. Fica aí o desafio, Ana Maria Braga. Aí tá duvido que você venha, Ana Maria Braga. Então. Vamos duvidar que vai que ela vem? Eu duvido que você consegue. Hein, deixa eu te perguntar, e como é que foi o início da tua loja online? Porque eu acho que a loja online da Maria Chocolate é uma loja muito relevante, né? Então, na época... Eu já tinha escola e o que aconteceu? Teve uma época, igual eu falei, tinha 50 alunas. Aí quando começou a fazia uma inscrição, não tinha pagamento nenhum e deixava a coisa acontecer. E aí começou a acontecer assim, preparava a aula lá para 50 pessoas, vinham 30. E aquilo ali tinha um custo, né? Eu falei, gente, não, vou começar a cobrar, porque aí quem vem, quem pagou vai vir, e aí eu vou produzir o curso para determinado número de pessoas. Aí aquilo foi um banzé, né? O povo achando ruim, porque tinha que pagar com antecedência, blá, blá. Mas colou. Aí começou essa onda de internet e meios de pagamento online, né? Não tinha que Isso era 2010, né? Ou antes disso, Não tinha mais o papelzinho lá. Mastercard. Pois é. Aí eu falei assim, bom, então eu vou começar a vender os cursos online, porque aí o cliente, eu chamo carinhosamente os meus clientes de doninha, né, as alunas e tal, elas podem pagar de casa, não tem que vir, né, minha loja é no centro, então, o que acontecia? A pessoa tinha que pagar o curso, às vezes, imagina, ela tinha que sair de casa, ir lá pagar o curso, voltar, para depois voltar, quer dizer, tinha um custo nesse vai e vem, né? Aí eu falei assim, então agora já pode pagar na internet, eu vou fazer uma loja online para, como é que fala? Para doninha de casa, ela já escolhe o curso, paga, ela não tem que vir aqui. Então nem era tanto para produto, era para aula. Começou com eu vendia vaga
de curso, de aulas. Aí não existia plataforma, como se diz, era tudo mato. Aí eu contratei uns meninos, uns nerdzinhos, fizeram uma plataforma para mim que era conectada com um cartão de crédito e eu coloquei só os cursos, as vagas dos cursos à venda. E deu super certo. Mas aí o curso era presencial? O curso era presencial. Eu comprava tipo como se fosse um ingresso. Exato, eu comprava um ingresso, E aí, assim, deu super certo. Mais da metade das vagas eram vendidas online. E aí eu vi que funcionava, toda aquela confusão, tal. Aí que começou, pessoal, de e-commerce, né? Começaram a falar das plataformas, do e-commerce, das vendas de produto. E aí, esse pequeno ambiente lá que eu tinha mandado os meninos fazer, que faziam essas transações, aí eu já fui para uma plataforma de e-commerce, e aí a coisa integrada, mais ou menos, e enfim, foi daí que veio o meu e-commerce. Então, no começo, com muita dificuldade, não vendia tanto, fazia anúncio, foi no início também do Facebook, né, e depois veio Instagram. Mas aí, quer dizer, o que realmente deu um boom na minha loja online foi a pandemia, né? Durante a pandemia. Porque eu tive que fechar a loja, né? Completamente. E aí o online bombou, né? Mas ela já tinha uma relevância, né? Já tinha os produtos, já tinha estoque, já tinha uma operação funcionando. E a importância de estar um passo à frente. Né? Imagina se ela fosse começar na pandemia, porque muita gente começou na pandemia, né? Não, eu já aceitava pedidos, né? Já tinha um processo dentro da loja, mas a coisa foi tão intensa que teve, e foi no meio da Páscoa, né? Foi numa data dessa, 3 anos atrás, né? Sim. Tipo Páscoa. 20 de março, né? Uma coisa assim. Eu lembro que foi 17, que era aniversário da minha mãe. Olha. E a minha irmã tinha marcado uma viagem, menina, teve que marcar porque fechou tudo, né? Então, pegou a gente assim no auge do movimento, né? E pra vocês terem susto, né, pra todo mundo. E pra vocês terem noção, nos últimos dias da Páscoa, eu tive que tirar a loja online do ar, porque eu não tinha capacidade de processar tanto pedido. Aí eu tive que falar, tive que falar pro moço lá, pro provedor, não sei, tem que tira do ar, que não dá, mas como é que, não, eu falei aqui, fala que tá em manutenção, porque, entendeu? Vou enlouquecer. Não tinha jeito de processar, Mas aí, assim, não suportava pela demanda, mas você teria estoque, você não teria braço. Não teria braço. Porque o online não é simplesmente a pessoa faz um pedido, ela escolhe, ainda mais no tipo de mercado igual o meu, não é igual, às vezes, vamos supor, você compra numa loja de eletrodomésticos, você compra uma geladeira, um fogão, um celular. Numa loja igual a minha, não. A doninha compra 20. Aí ela compra um papel, outra forminha, um chocolate, uma caixinha, 3 não sei o quê. O bico que tem que ser tal, exatamente. Exato, então são vários itens, você tem que pegar cada produto, embalar cada produto com cuidado. Alguns produtos você tem que pôr no bolha, no isopor, fazer todo um processo para chegar adequado na casa dela. Então, assim, não era esse processo de picking, packing que fala, não é uma coisa simples, não é você pegar um produto e pôr num saquinho, entendeu? Então, assim, é complexo. Hoje em dia, a média de SKUs de itens num pedido online são 13. E aí você multiplica por não sei quantos pedidos. Por 100. Exato. Então, assim, eu não tinha braço. A loja estava fechada, eu estava com meus funcionários, todos dentro da loja, mas a gente não tinha método, a gente não tinha caixa para tanta coisa. Então eu falei assim, não, fecha. E aí pelejamos, né? Depois disso evoluímos bastante na plataforma, no processo, em tudo que está envolvido. E hoje está mais aquecido? Você vê a tua loja online? Eu acho que assim, né? Eu acho que bastante? Ela cresceu, mas eu acho que deu uma estabilizada também. Isso. Assim, a loja física ainda ela cresce mais. É que nada como a física, né? Porque é meio que o paraíso das confeiteiras. Daí você entra, pega uma coisinha, outra. Tem degustação, você vê o produto ali apresentado, né? Então, assim... E o jeito que você expõe as coisas na sua loja, né? Que eu visitei a loja dela, é muito linda. Ela tem, né, os espaços separados para cada coisa, a organização. É muito bacana, é uma loja agradável de passear, né? Também, né?
Então, acho que um complementa, né? É o omnichannel que todo mundo fala hoje. Então, eu acho que assim, eu acho que pelo menos no momento, ou para o meu segmento, o físico ainda cresce mais. Eu acho que o online, né, ele divulga, né? Ele claro, tem um alcance geográfico maior. Tem um alcance, né? Exato. Então, acho que assim, um complementa o outro. Eu vejo muito desse jeito, assim, que um complementa o outro. E eu acho que não tem mais volta também. Eu acho que não dá para viver mais também sem o online, Sim. porque é ali que você aparece, que você divulga. Então, assim, eu acho que já virou uma coisa só. Isso. Né? E o importante é atender o cliente, né? Se também. ele tá fora, tá longe, não pode ir até a Sim, loja. E às vezes ele vem no físico, não pode, ele compra online. Quer dizer, de alguma maneira você atende o cliente, Sim. né? Então hoje você consegue. Suas estruturas são separadas, online e offline? É separado. São separadas, né? Legal. Que legal, hein, Chulê? Bate-papo construtivo aqui. Você tem mais alguma pergunta aí? Não. Que eu quero presentear a nossa convidada. Eu tô tranquila. Vocês viram que eu tô Até porque eu já conversei aqui? tanto, né, com ela. Meu Deus, a gente gosta de um papo. Daí a gente conversou no caminho, no almoço, lá em BH. Ela levou turistar, me levou apresentou onde era a loja do pai dela, a primeira loja de rua dela, né, sem contar a loja dela também, que a gente passou algum tempo lá. Queijo com goiabada? Queijo não. Não, ela me ofereceu uma limonada. Nossa, que maravilha. Outro dia eu tava falando da limonada dela lá em casa. Nossa, tradicional. Limonada. Que delícia. Nossa, essa eu quero conhecer quando for. Ó, a gente prepara aqui um brinde. Um brinde não, um presente. Obrigada. Só para convidados especiais. É uma gavetinha. Linda, obrigada. Ó. Agora eu posso tomar água também aqui, ó, cadê? Você pode ficar metida igual eu aqui, que eu já só tô posando aqui. Que bonitinho. Elas estão se esforçando para tirar as fotos. A gente podia fazer depois uma foto só com as canecas. Sacolinha, obrigada, gente, adorei. Adoro. Lá em Minas isso chama embornal. Embornal? Olha só. Eu adoro isso. Adoro. Eu adoro também. Acho super prático. Ainda mais, né? E a nossa é estileira, hein? A nossa é estilosa. Obrigada, gente. Por nada. Vanessa, muito obrigado pelo bate-papo aqui. A gente sempre pede para no final, Vanessa, o nosso convidado, nossa convidada, deixar um recado para a confeiteira, né? Porque, enfim, tem uma galera que escuta a gente, geralmente são confeiteiras, ou os maridos da confeiteira também, que eles são as pessoas que montam caixas, que lavam as formas. As formas não, porque não precisa mais lavar forma, gente. Os maridos são os nossos reais fãs aqui. Mas manda um recado para eles aí, se você quiser olhar para aquela câmera lá. Bom, eu acho que o recado é, gente, acreditar, né? Eu acho que assim, ter confiança no que faz, procurar se profissionalizar também, estudar, fazer conta, hoje em dia também é muito importante. Entender as ferramentas do momento, né? E eu acho que assim, quando você faz com prazer também e com dedicação, o retorno também vem. E eu acho que é isso, é dedicar, não se limitar às dificuldades, que elas virão, né? Acho que assim, não tem história... Não tem história sem dificuldade, sem perrengue. Então, assim, eu acho que é ter confiança nas escolhas, né? E traçar um caminho que o resultado vem. Às vezes demora um pouco, né? A gente não acerta tudo. Eu errei demais já também. Mas, enfim, né? Devagarzinho a gente vai aprendendo, vai crescendo. E acreditar no que a gente faz, fazer com amor também. Eu acho que é isso. A gente colhe o que planta. Então... Vamos cultivar a terra, plantar uma coisa legal que o resultado vem com certeza, né? Isso aí. Tudo que se planta, se colhe, né? É isso. E é isso aí, então, muito gente. Obrigada. Qual que é o Instagram da Maria Chocolate? É @mariachocolatebh. Olha aí, ó, tá fácil, gente. Sigam lá, tem lives, tem tudo lá, tem conteúdos legais. Temos live, tem um Instagram ativo, tem também o nosso blog, tem também a loja online, mariachocolate.com.br.
Ah, legal. E para quem é da região, fica atento que tem aulas da Sulformas acontecendo por lá também. E vai vir novidade aí, né, Shirley? Se Deus quiser. Vai vir novidade, fiquem atentos. O que vocês duas estão aprontando, hein? Gente, surpresas boas. Se tá as duas aqui é porque é coisa boa. Gente, muito obrigado então. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Compartilhado aí a sua história da Maria Chocolate, que é uma empresa muito relevante, muito conhecida. A gente já admira o trabalho de vocês, não é de hoje. Eu sempre olho lá os textos bem escritos, a loja online de vocês. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E por essa diferença que vocês fizeram lá em BH, no mercado, por terem sido um dos colaboradores nesse mercado gigantesco de confeitaria que a gente vê hoje. Tá? Pois parabéns a gente pelo fica trabalho. feliz, né, que o mercado, né, hoje em dia tá assim, tão profissional, é muito legal. É um prazer estar aqui. Legal, não, muito obrigado. Bom, quem quiser assistir esse episódio aqui, gente, tem o nosso canal no YouTube, que é o Sulformas, e a gente tem também o nosso canal no Spotify, tá? Então, Shirley, como é que você ouve podcast? No treino, cozinhando, né? Às vezes fazendo as encomendas. Você tem que otimizar o tempo hoje em dia, né? Otimizar o tempo. Você pode ficar, né? Enquanto você está fazendo qualquer outra atividade, você está se informando, está buscando se melhorar a cada momento. Exatamente. E nada melhor que um podcast interessante como esse, né? Com certeza. E assim, principalmente, gente, para ampliar nossa mentalidade, eu acho que podcast, não só o nosso, né? Mas ouçam todos os nossos, mas tem vários podcasts muito legais aí, que às vezes enquanto você tá caminhando no parque, quando você tá fazendo um cardio, ou até quando você tá lavando uma louça, quando você tá, sabe, limpando a casa, você coloca um podcast e você já vai otimizar aquele tempo, vai aprender alguma coisa nova e vai melhorar de vida, vai melhorar como pessoa também. Tá bom? É isso, Shir? É isso. Então beleza, muito gente. obrigada, então. Muito obrigado. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, beijo.